É surreal que no relatório de política monetária não tem sequer uma única menção à palavra dinheiro, moeda em circulação, a meio circulante, a M1, a M2, nada disso. Não se diz nada sobre a oferta de dinheiro. Não acredito que este shutdown levará a algum corte duradouro de gasto dos Estados Unidos, como o Trump aventou. Não acho que vai acontecer. Acho que é mais aí forma de negociar. Mas não dá pra gente simplesmente ser ignorante, cego, com relação ao Putin, às suas intenções. Então ele que sim que está provocando agora, é ele que está testando a OTAN, a Europa. Eu não vejo ele simplesmente entrando num acordo de paz, cessando fogo. Não vai acontecer, infelizmente. Começando mais um Ux Responde, as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 2 de outubro, como sempre foram várias, meu muito obrigado, mas antes de respondê-las, eu queria lembrar da nossa meta aqui de bater 1 milhão de inscritos no canal, estamos um pouco mais de 810 mil, então se você ainda não se inscreveu, verifique aqui embaixo, se inscreva, ative notificações e se gostar desse conteúdo também, compartilhe porque isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais a nossa mensagem. Pois bem, vamos aqui para a primeira. Com as recentes notícias fiscais do Brasil, qual será a reação da classe empresarial diante do governo? Veja que o governo está sufocando tudo e todos. Pois é, né? Eu acho que a reação ela já está sendo a mesma há algum tempo. Aqueles que fizeram o L lá atrás já se deram conta que não há nenhum compromisso com controle fiscal, com políticas de país mesmo, para crescimento sustentável, para erradicar a pobreza também de maneira sustentável, não apenas assistencialismo, o pessoal já se deu conta que é mais do mesmo. Mas essa medida em específico, como eu fiz um vídeo até a respeito, ela é muito eleitoreira, ela é populista e popular, porque quem é que não quer isenção de imposto de renda para pessoa física, considerando inclusive que a faixa salarial estava completamente defasada. Eu defendo também essa atualização, aliás, defendo que ela seja progressiva, ou melhor, eu defendo até a eliminação completa do imposto de renda e poderia ser feito isso, como eu falei naquele vídeo. Há sim possibilidades reais. Mas o que não passou agora no PL que foi aprovado na Câmara, que pode ser alterado no Senado, é que não há nem a atualização anual. Pô, com inflação de 5% ao ano, o mínimo é que essa isenção, ou o nível de R$ 5.000, deveria ser atualizado todo ano. Tudo deveria ser atualizado de acordo com a inflação, assim como também o cálculo, aquele para o imposto mínimo, de quem é considerado super ricos pelo governo. Então, mas não vão fazer isso. Então, acho que agora, eu espero que a classe empresarial se dê conta de que o que estamos vendo não é receita de sucesso para o país, é um caminho muito, muito perigoso e se nada for feito, realmente é um destino que eu não quero ver o nosso país. Então tomara que a classe reaja e tome as medidas necessárias e apoiem as candidaturas que vão mudar o rumo do Brasil e não continuar nessa mesma toada. Até porque eu concordo aqui que o governo está sufocando tudo e todos e está nessa busca por... Vai espremendo a classe média, está cada vez mais distante, ter uma vida mais digna e tranquila, conseguir adquirir um automóvel, adquirir uma casa própria, isso fica cada vez mais difícil. Então a classe média vai sendo espremida. Essas políticas do governo, elas vão ampliando até a desigualdade de renda. Quem é mais rico vai continuar ficando mais rico, porque consegue todas as formas legais e ilegais, aqueles que gostam de caminhar e de infringir a lei para se proteger, ou simplesmente vão deixar o país ou tirar o seu patrimônio, e aqueles que são mais pobres, assalariados e classe média, vai ficar a classe média cada vez mais baixa, cada vez mais espremida, e o governo dando cada vez mais ajuda, é migalha, é assistencialismo, já se fala em a tarifa gás, é o gás para todos, daqui a pouco a tarifa elétrica, aí é o transporte público, cada vez mais assistencialismo e comprando votos. Não é o caminho do sucesso. Considerando que esse governo já tomou várias medidas malucas e que não se espera que ele alcance o teto da meta de inflação, o que pode acontecer se ele resolver aumentar a meta de inflação? A verdade é que ele nem precisa aumentar a meta oficialmente, porque isso só geraria ruído, porque na prática
o que já está valendo é uma inflação mais alta. Nós já estamos com a inflação rodando há mais de um ano em 5%. E a previsão do Banco Central é que isso só vai convergir para a meta para 2027. Isso está no último relatório de política monetária, que, por sinal, faço um parênteses aqui, até fiz um tweet sobre isso. É surreal que no relatório de política monetária, que significa política da moeda, não tem sequer uma única menção à palavra dinheiro, a base monetária, agregados monetários, a moeda em circulação, a meio circulante, a M1, a M2, nada disso. Que é justamente a quantidade de moeda em circulação, que é aquilo que o Banco Central efetivamente controla, pelo menos o que é a base monetária, M2 depende dos bancos também pela expansão do crédito, mas não se diz nada sobre a oferta de dinheiro. Então quando a gente pensa que o poder de compra da moeda depende da demanda por e da oferta de moeda, o governo, o Banco Central só fala da demanda por moeda e a oferta esquece, não fica nem relegada em segundo plano. É completamente ignorada. No relatório de política monetária não tem nada de fato sobre a moeda. É bizarro constatar isso, mas não é específico, assim, exclusivo do nosso Banco Central. É um problema da ciência econômica dominante no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, inclusive. Então, na prática, a inflação já está correndo solta acima de 5% ao ano e sem nenhuma perspectiva de, no curto prazo, ir para próximo da meta de 3%. Então não tem por que o governo mudar a meta. Deixa assim. Qual é a penalidade para o Banco Central? Enviar uma cartinha no fim do ano dizendo, realmente estouramos a meta, a tolerância, né? A meta era 3, a tolerância é 4,5, estouramos o teto da banda de tolerância, mas tá tudo bem, aqui são as medidas que a gente vai tomar para tentar voltar à meta, e ano que vem faz mais uma cartinha e vida que segue. E com isso o governo vai conseguindo rolar e enganar todos. Como proteger o patrimônio dolarizado no caso de um shutdown americano muito prolongado? O último shutdown, que foi durante o governo Trump, durou 34 dias. Este agora, recém começou. Eu não vejo que isso possa trazer nenhum problema para o patrimônio shutdown do governo americano. Até porque, ironicamente, quando o governo paralisa algumas funções, até vou explicar melhor o que significa o shutdown, porque tem uma pergunta sobre isso, mas quando algumas funções do governo são paralisadas, interrompidas temporariamente, as pessoas percebem que, olha, quem sabe o governo não faz tanta falta assim, porque na prática parece que não está mudando muita coisa. E o próprio Trump até já está tentando aproveitar esse shutdown para cortar de forma permanente alguns custos do governo, alguns departamentos, algumas agências, algumas funções. Isso seria excelente para o fiscal americano. Então eu não vejo que o shutdown em si vai trazer algum problema para o patrimônio no longo prazo. E não vai durar, se durar 1 mês, 2 meses, alguma hora vão chegar a um acordo. Podemos esperar máximas em sequência do Bitcoin durante o shutdown dos Estados Unidos? E qual será o impacto na curva de juros para a próxima reunião do Fed? A gente está vendo já, até vou colocar aqui na tela, porque hoje o Bitcoin chegou a bater quase 124 mil dólares. Eu estou neste momento gravando aqui, são quase 3 da tarde de sexta-feira, chegou em basicamente 124 mil dólares. Ainda está no movimento de alta, se vai continuar não sei, é sempre ruim fazer vídeo e mostrar o preço na hora, mas enfim. Falando de curto prazo, que é mais o teor da pergunta, pode ir para qualquer momento, pode seguir subindo, pode cair. Eu não olho muito mais, eu não olho com muita preocupação o movimento de curto prazo e a volatilidade. Para mim, sempre o mais importante é o norte. E olhando o norte, os fundamentos para o Bitcoin, eles seguem intactos. Não há nenhuma mudança em termos de haverá um controle fiscal pelos Estados Unidos, eles não vão inflacionar a dívida, o dólar será defendido como uma moeda para se fortalecer como moeda e não se enfraquecer, assim como as demais moedas do planeta, não tem nada nesse sentido. Portanto, os fundamentos do Bitcoin seguem intactos, não vejo por que isso mudaria. Então, não deixem o ruído de curto prazo do shutdown de alguma maneira, assim, turvar a visão de longo prazo. Você ainda tem posição em Argentina, o ETF ARGT. Caso volte à esquerda em 2027 pós-Milei, pretende se desfazer antes? Pois vamos falar sobre a Argentina. Até deixa eu colocar aqui na tela o ARJ, porque sim, está sendo uma péssima alocação para mim. Eu entrei com preço médio mais ali na casa de 84,5, então sim, estou perdendo dinheiro com este ETF. Continuo mantendo a posição, embora com muito menos segurança agora.
E ainda não o vendi, talvez de forma equivocada, porque estou aguardando o resultado final das eleições parlamentares. Porque acredito que ainda há possibilidade de ter um bom resultado nas eleições nacionais que ocorrem no final do mês agora, acho que é 26 de outubro, se eu não estou enganado. Que é domingo, 26 de outubro. E dependendo do resultado, se for positivo, esse movimento todo ele pode voltar com força, porque há muito dessa expectativa de que se o Milei não consegue ter uma boa eleição, não consegue maioria no Congresso, não consegue implementar as reformas, a esquerda tem mais possibilidade de voltar nas próximas eleições, e aí veremos a reedição do populismo, esquece controle fiscal, vai ser câmbio mais desvalorizado, muito controle cambial, inflação nas alturas, e aí, claro, fechamento da economia, tudo que o Milei fez de bom seria revertido. Então haveria um retrocesso e é um pouco do que o mercado está precificando agora. Então eu aguardaria as eleições, mas se o resultado for negativo, eu vou pensar seriamente em rever essa posição em ARGT, infelizmente. Setor do grupo da Platina indo muito bem e cannabis vem aí. Comunidade URGS deve estar bem feliz. Pois é, que bom que o pessoal acompanha, né? Mas como saber a hora de sair ou reduzir posição? Ainda mais que o preço do Rhodium de fato disparou para quase o dobro e a Platina subiu mais ou menos 50%. Vamos lá. Primeiro sobre cannabis. Para quem não acompanhou, essa semana teve um tweet do Trump. E aí no dia que ele fez um tweet, olha só, subiu no único dia 20%, chegou a bater, fechou mais de 27% aqui o ETF MSOS. Só que este ETF, ele é repleto de tudo que é tipo de empresa, algumas boas, algumas ruins, tem de tudo. Então ele representa o setor, mas o que tem de bom e o que tem de ruim. Não há uma seleção de boas empresas, que é o que faz meu querido amigo Marcelo Lopes, da L2 Capital. Por isso que para esse tipo de tese, eu sugiro sempre investir com ele, porque ele está inserido no setor, estudando as empresas, sabe quais são os bons e maus negócios. Mas voltando ao tweet do Trump, ele tweetou uma propaganda sobre cannabis, dando a entender que ele é favorável a haver essa reclassificação, isso melhoraria a reclassificação de droga nociva para droga bem menos nociva, que poderia ser utilizada como remédio nos Estados Unidos, então seria uma lei, uma reclassificação em nível federal, que seria excelente para o setor. Mas não há certeza que isso vai acontecer. Mas claro que um tweet do presidente muda pra caramba e traz muita volatilidade e expectativa. Eu não sei o que vai acontecer. No caso da Platina, acho que é uma tese mais consistente para o setor como um todo e menos dependente de uma regulação ou algo legal, assim, um gatilho legal como este da reclassificação da cannabis, que destravaria valor. Na Platina é mais um descasamento de oferta e demanda, e um setor que vai seguir demandando platina, e os últimos acontecimentos, várias montadoras dando um cavalo de pau nos planos de eletrificação da mobilidade, de eletrificar toda a linha de produtos e ser apenas elétrica, assim, foi de tudo, foi Volvo, BMW, Mercedes, agora o último foi a Ford também, foi a Ford e a General Motors, a General Motors também, dizendo que vai mudar os planos, então tudo isso é ótimo para a tese da Platina, portanto vejo que ainda há um espaço aí para seguir subindo. Agora, para quem não está, e aí respondendo a pergunta, para quem não está fazendo o dever de casa, olhando com fundamento as empresas, o setor como um todo, e aí não consegue saber exatamente qual é o momento de vender, será que a tese já não correu bastante, não vale a pena realizar? Ou você investe com alguém que conhece o setor e está acompanhando e sabe exatamente fazer este timing, a hora de entrar e a hora de sair, e aí novamente recomendo a L2 Capital. Ou então, como regra de bolso, se você está entrando por conta própria, mas não está acompanhando a risca, assim, com dedicação, pô, à medida que você vai tendo um bom lucro, aí vai realizando parte. É o mais recomendável. Então, não fica 100% exposto. Se já teve um belo lucro, pode ir realizando, coloca no bolso. Acho que é o mais prudente a fazer. Assisti seus vídeos sobre o mercado automobilístico na China. O mesmo aconteceu com o mercado imobiliário uns 4 anos atrás, mas me parece que nada acontece por lá, quando o comunismo na China terá sua derrocada como a União Soviética em 91. É bem diferente do que houve na União Soviética. Ou melhor, não é que é bem diferente. O escopo da intervenção, do controle estatal e até da propriedade estatal dos meios da produção, ou seja, estatização da economia, na União Soviética era muito mais
profundo, essa estatização era mais profunda e mais abrangente. Não é no caso da China, tem mais propriedade privada, mas ainda assim tem muito dirigismo, tem muito planejamento central, tem muita política industrial que canaliza recursos, crédito, subsídios, incentivos para determinados setores, e é aí que a gente vê o planejamento central dando errado. O caso do setor imobiliário, o caso agora do setor industrial automotivo, né, especialmente dos elétricos, e dando errado no sentido de que gera sobreinvestimento, excesso de produção. Não é que os carros e a tecnologia é ruim, mas sim que, por depender de incentivos e muito subsídio, muito incentivo fiscal, estatal, que fomenta demais o setor, o que acontece é que gera excessos. Então deforma o setor para um ponto que não chegaria se dependesse apenas da lei de oferta e demanda, ou da demanda real da sociedade, dos consumidores, e não de uma demanda artificialmente inflada pelo Estado e de empresas que financeiramente também são distorcidas por uma série de incentivos. Então, é como eu falei naquele vídeo, é a distorção pelos dois lados, subsídio para quem está comprando, subsídio para quem está investindo no setor. Então, já está dando errado. Mas não é no caso da União Soviética, que houve um colapso completo do Estado, até porque lá também era a União das Repúblicas Soviéticas, incluía também a dominação de outros países, que aí foi se desintegrando essa união, vários se independizando. Também tinha outros problemas na União Soviética. Eu não vejo isso acontecendo na China. Para mim, o comunismo já está dando errado lá, mas não necessariamente vai ser um evento traumático como foi o da União Soviética. Afinal, o governo Milei está indo bem ou mal? Muitos analistas estrangeiros dizendo que Milei foi rápido demais nas mudanças e por isso da ajuda dos Estados Unidos. Ele está cometendo o mesmo erro de Bolsonaro ao ignorar o ritmo do jogo político no início de mandato? Pois é preciso separar o que é a política defendida, o plano econômico e o que ele está conseguindo colocar em prática, ou melhor, o que ele defende para colocar em prática. Com relação a isso, ele está indo bem. O que ele tem defendido, o programa econômico, as políticas, na sua maior parte, eu diria que está indo bem e são corretas. A parte monetária do câmbio, que eu tenho divergências e já falei em vários vídeos, não vou reprisar tudo aqui. Só que não basta isso para um governo ir bem. Ele precisa viabilizar essas reformas politicamente. Ele não é um ditador, ele não tem o poder completo da caneta, portanto, ele precisa passar pelo Congresso, ele precisa passar pela Câmara, pelo Senado, convencer a opinião pública também, ter o apoio amplo das reformas, em boa parte ele tem, mas não para tudo. E o que a gente viu nesses quase 2 anos de mandato é que a sua personalidade truculenta de alienar aliados, de destruir pontes, de criar inimigos, antagonizar muita gente, começou sim a cobrar seu preço. E politicamente, não apenas por isso, mas politicamente, muitas das suas reformas estão sendo inviabilizadas. Então, por este lado político, o Milei, sim, nesse momento começa a ir mal. Infelizmente, essa é a realidade, que desde o início era o meu grande receio. Não adianta ter as políticas corretas e defender a pauta correta, se você não tem pouca governabilidade ou nenhuma para avançar com elas e torná-las uma realidade. Então, esse é o problema. E a ajuda do ZEUA, nesse momento, ela é um paliativo. Ela não resolve o problema, ela traz um alívio, mas a longo prazo, é a Argentina que precisa resolver os seus problemas, não vai ser os Estados Unidos. É um grande bote salva-vidas nesse momento, mas não vai resolver tudo. Essa paralisação do governo americano antes do payroll, principal dado para guiar a queda dos juros em outubro, que é o dado de geração de empregos, após um ADP negativo, que é outro dado de empregos, que veio negativo, vê alguma relação ou simples coincidência? Não, sem coincidência, não vejo. O pessoal forçou o shutdown para não disponibilizarem alguns indicadores. Porque como é que acontece? Até acho que é uma pergunta aqui, eu já vou responder. O que significa esse shutdown? Por lei, se o governo americano não pode mais se endividar, ele não pode mais seguir pagando despesas de seus departamentos, agências, porque não há dinheiro para tanto. O dinheiro acabou, ele não pode recompor o seu caixa, então o seu colchão de liquidez, porque não tem como emitir mais dívida, já bateu no teto. Então,
ele precisa decidir quais são as atividades prioritárias, essenciais do governo, e tudo aquilo que não é temporariamente suspenso, atividades interrompidas, não se pagam talvez salários, talvez alguns outros desembolsos do governo, e é isso que acontece então nesse shutdown do governo americano. Alguma hora vai acabar, vão chegar a um acordo, a coisa volta à normalidade. Não acredito que este shutdown levará a algum corte duradouro de gasto dos Estados Unidos, como o Trump aventou e eu comentei no começo do vídeo. Não acho que vai acontecer. Acho que é mais aí forma de negociar. E também não acho que é coincidência, não acho que é deliberado o shutdown agora para não divulgar esses indicadores, porque uma das agências que foi paralisada é a agência que divulga os indicadores. Poderia explicar por que, ao invés de reduzir as taxas e impostos para competir com a China, os outros governos decidem propor tarifas à China? Tem duas respostas. A primeira é muito mais fácil impor tarifa de importação. Então, no caso dos Estados Unidos, cara, é muito mais simples, até porque isso não aumenta o déficit americano, tá? Até vai aumentar a arrecadação, impõe tarifa e consigo arrecadar mais. É uma forma muito rápida de lidar com o problema e tornar a China menos competitiva. Tornar o país internamente mais competitivo é mais difícil e exige um processo mais demorado. Para o caso brasileiro, ainda mais. A segunda forma de responder a pergunta é porque parte da competitividade chinesa tem a ver com as distorções causadas pela própria política industrial do partido. Esses subsídios, os incentivos, a política industrial, política creditícia, governos locais vendendo terreno e áreas abaixo do custo de mercado, enfim, é todo um arcabouço legal e política de governo que distorce os fundamentos de um setor, tornando ele muito mais competitivo do que seria, portanto é uma competitividade artificial que depende da mão do Estado. Então a mão invisível do Adam Smith, na China tem muito da mão visível do Estado. E aí, você internamente no seu país conseguir competir com esse arranjo é muito difícil. Então a verdade é que por essa ótica, que eu concordo com as queixas do Trump, e aí é Europa, não apenas Trump também, de que a China precisa, sim, mudar o seu modelo econômico. Concordo com o Scott Bessent, que diz que é a economia mais desequilibrada da história, e se seguir assim, vai seguir distorcendo o mundo inteiro. Então, é preciso mudar. O que você acha que está por trás das provocações da Rússia com a Europa? Eu estou quase terminando aqui o segundo livro do Bill Browder, que era o patrão do Sergei Magnitsky, cuja morte inspirou a lei Magnitsky. E a gente acaba entendendo, lendo não apenas por esse livro, mas fica muito mais claro, a real face do regime de Vladimir Putin. E aí que você percebe que não existe possibilidade de negociação, não existe essa ideia, não, foi apenas uma provocação dos Estados Unidos e Europa que acabaram se aproximando demais, a OTAN se aproximou demais das fronteiras da Rússia, e ele sempre falou que isso era uma linha vermelha, que não podia jamais admitir a Ucrânia como sendo parte da OTAN, que era uma ameaça à segurança nacional da Rússia. E eu não quero, dessa maneira também, dizendo isso, eximir os Estados Unidos de todas as suas barbeiragens de política externa. Nada disso. Mas não dá pra gente simplesmente ser ignorante, cego, com relação ao Putin, às suas intenções. Então ele que sim que está provocando agora, é ele que está testando a OTAN, a Europa, porque eu não vejo ele simplesmente entrando num acordo de paz, cessando fogo. Não vai acontecer, infelizmente. Não vai acontecer. Essa é uma batalha longa e terá que ser travada, infelizmente. Então, para mim, ele realmente está querendo causar na Europa. Essa renúncia fiscal de R$5.000 não é altamente inflacionária? Não necessariamente, porque ela será compensada por mais impostos. Então, um lado deixa de pagar impostos, mas outro vai pagar mais impostos. Então, isso não é necessariamente inflacionário, não. Se a dívida dos Estados Unidos é de trilhões, como o dólar é tão valorizado? Como os Estados Unidos têm economia forte? Os Estados Unidos têm economia forte, apesar deste brutal endividamento público
E esse endividamento público só foi possível nessa magnitude pelo dólar ter se tornado a moeda de reserva mundial. E o dólar só se tornou a moeda de reserva mundial porque a economia americana se tornou a principal potência do planeta na virada do século passado, no início do século passado, e se consolidou como a grande economia, com maior desenvolvimento econômico, a mais dinâmica, a mais adaptável, em que os incentivos conduziram e onde há um ambiente para o empreendedorismo, para a inovação, onde há respeito à propriedade privada, sempre relativamente falando, onde há mais respeito à propriedade privada. E este ambiente, as regras de segurança jurídica, o império da lei, isso conduziu os Estados Unidos e permitiu com que a nação enriquecesse de tal maneira que a principal economia, dona do dólar, da impressora do dólar, se capacitou a prover a moeda de reserva do planeta. E ao deter a moeda de reserva do planeta, isso concedeu aos Estados Unidos um enorme privilégio de poder se endividar com o estrangeiro muito mais do que seria possível se não detivesse a moeda de reserva. Então é por esse motivo, e ainda histórico, porque o mundo ainda está muito dolarizado, a maior parte das dívidas no mundo está denominada em dólares, e não há um candidato para suplantar o dólar, não de moedas nacionais, teria que ser ou o ouro ou o Bitcoin, que ainda está distante disso, mas moedas nacionais não tem nenhuma. Nenhuma à altura. Com todas as deficiências que tem o dólar e com o endividamento americano na altura que está, se olhar para outros países, olha o endividamento do Reino Unido, olha o endividamento de vários países na Europa, olha o endividamento chinês, olha no Japão, cara. Então, por isso que o dólar segue sendo a moeda de reserva do planeta. Isso não quer dizer que não vai ser desvalorizado, tá? Não se esqueçam disso. Como vai funcionar a nova taxação de dividendos? É provável que seja aprovada? É bem provável que seja aprovada. Ó, vou colocar aqui na tela só para relembrar como é que vai funcionar esta taxação de dividendos. Então, aqui o texto estabelece retenção de 10% na fonte para dividendos superiores a 50 mil por mês, pagos por empresas a pessoas físicas residentes no Brasil. A alíquota será progressiva, chegando ao teto de 10% para ganhos superiores a 100 mil por mês ou 1,2 milhão por ano. Aí você vai ter que verificar anualmente na sua declaração de imposto de renda se você superou esta remuneração e o imposto pago for inferior à alíquota final, digamos seja 10% deste mínimo, você vai ter que pagar imposto para o governo. Então, é assim que vai funcionar. Acha possível os ciclos do Bitcoin se desconfigurarem após a adoção institucional? A intensidade dos ciclos, para mim, ela já está mudando. Então, eu não vejo o Bitcoin sendo tão volátil e tendo uma apreciação tão expressiva como aconteceu em ciclos anteriores, porque era um ativo muito menor. Agora, um ativo que já tem mais de 12,5 trilhões de dólares de valor de mercado, são outros 500. Para mim, a melhor projeção de preço que você pode ver é produzida por aquele gráfico que é a curva de potência, a Power Curve, e o meu companheiro, ex-companheiro, que eu não faço mais o podcast do Crypto Voices, o Matt Mezinskis, ele tem um canal no YouTube e ele fala muito sobre isso, mostrando como que o preço do Bitcoin segue esta curva de potência, a Power Curve, ou a lei da curva de potência. Então acompanhem e aí vocês vão ver como é impressionante o poder preditivo de preço seguindo esta regra ou este modelo. Bitcoin batendo 120 mil pontos, sinais dos tempos? Pois é, estamos sim vendo, vamos ver como é que está neste momento, se já caiu mais ou voltou a subir, ó, voltou para 122 mil. O Bitcoin em si já é um sinal dos tempos. Ele seguindo a trajetória de valorização é mais um sintoma do seu valor e de como ele veio para ficar.